terceiro dia ressuscitou. Sejam bem-vindos! Magá, você conseguiu! Linda! Que bom, que bom! Lincoln, irmão, Deus abençoe! Ei, B! Daqui a pouco é a gente, hein? Aleluia, aleluia! Sejam bem-vindos, meus queridos. Muito, muito bem-vindos. Madrugada viva, Lincoln, viu? 4 horas da manhã na Inglaterra, aleluia! Ai, Magá, que bom, que bom! Glória a Deus, Deus está movendo o sobrenatural para a gente estar juntinho, né? Sejam bem-vindos, queridos, não parem de orar para que a gente consiga se conectar nesse tempo. Ei, Alzi! Sejam bem-vindos. Continuamos no nosso propósito de oração, as 24 horas de oração. Deus é bom em todo tempo. Estou esperando a Elilde chegar aqui para a gente orar. Aleluia. Aleluia, aleluia. Adicionando minha linda Elilde. Está se conectando. Ai, Elilde, linda! Uhul! Ai, Belinha! Eu acertar o cabelo. Linda, linda. Que bom ver vocês. Guerreira. Ai, a minha camisa preferida, Lilde. É, a minha também. Legal, que linda. Muito bom ter você, gente. Então, vamos às apresentações, né? Sejam bem-vindos, boa noite. Deus abençoe vocês. Nós vamos fazer esse momento agora. Nós já estamos entrando a outro dia, né, Lilde? Nós já estamos no dia 21 já, né? Elilde é a nossa guerreira linda lá de Cachoeiro, tá com a Belinha, a Isabela, a filha dela. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida, Elilde. Elilde também é da Monte Sião, líder da Monte Sião em Cachoeiro. E fala aí, Elilde, um pouquinho da sua experiência com a intercessão em Cachoeiro. Fala pra gente. Tá lindo o seu cabelo, falar nisso. Então, eu queria, desde já agradecer o convite. Linda. Eu me sinto, assim, honrada, assim, muito honrada, muito grata ao Senhor, né? Pelo convite e por fazer parte do Bálsamo. Eu estava ouvindo as outras lives, né? Participando das outras lives, e o meu pai, né? Pai Alexandre, falou que ele aceitou Jesus na igreja, mas converter de fato foi no Bálsamo. E eu falei, cara, eu também. Porque conhecer o Senhor de fato foi através do Bálsamo. E interessante que eu lembro exatamente quando foi minha primeira vez que eu fui na verdade, não era nem congresso ainda. Eu fui no Remanescente de Deus, né? Seminário, foi. Eu fui em Ares, né? Uau. E naquele... Eu acho que era... Eu não sei se era encontro, era... Eu não sei se era encontro, congresso. No congresso não era. Mas o tema era o Remanescente de Deus. E foi era ali seminário mesmo. Era o seminário, isso. E assim, foi ali que Deus despertou, né, o chamado. E eu lembro muito, eu acho que quando terminei o seminário, eu acho que Lânia lembra disso, o pastor de Simar, que uma das coisas que confrontava bastante, porque eu
Eu era líder de louvor, cantava no louvor, então estava sempre à frente no louvor e tal. E quando eu fui para o seminário, dizia que os intercessores, os remanescentes, ficavam atrás dos bastidores. E aí eu saí de lá assim, meu Deus, mas eu entendo que eu sou intercessora, mas eu fico sempre à frente. Como é que é isso? E aí eu cheguei meio que surtada perto da Lânia e o pastor, e eles assim, foi o primeiro contato assim pertinho deles, e eles assim tranquilizaram meu coração e que no tempo certo Deus ia descortinar, né? E trazer à tona mesmo o chamado. E Deus tem feito. Amém. Amém, amém. Guerreira linda do Senhor. Gente, a gente está entrando então com a Eliude, nossa guerreira, nossa líder de treinamento de intercessores lá de Cachoeiro, da Monte Sião de Cachoeiro, entrando na 0 hora do dia 21. E o Espírito trouxe a mim, Eliude, quando estava antes das 18 horas, que nós vamos fazer vigílias, né? A gente vai estar 24 horas ligado em oração, mas a gente vai entrar em algumas vigílias da noite. E que a nossa vigília, essa que nós estamos entrando agora, é a terceira vigília da noite. E é a vigília que a gente precisa se posicionar. Porque é onde começa a hora de maior escuridão. Então, Deus trouxe isso ao meu coração para a gente realmente iniciar essa vigília de trevas, declarando quem nós servimos. Que nós estamos entrando no tempo de trevas para estabelecer que nós servimos ao nosso Deus e o nosso Deus é o Deus da luz. Verdade. Não significa que todo mundo que vá orar de manhã, de madrugada, de noite, vai acessar esse poder do símbolo da hora, né, da vigília. Mas a gente pode fazer isso de forma pensada, planejada e de forma proposital para que a gente acesse a cobertura que a gente precisa para esse tempo da vigília. Então, eu queria começar esse tempo, Liude, reivindicando o poder dos símbolos. A gente já aprendeu, né? A gente aprende com o nosso pastor, o pastor Josimar Ramos, o quão importantes são os símbolos no mundo espiritual. Que, na verdade, o mundo espiritual fala a linguagem dos símbolos, né? E as horas são símbolos também. Em todo o contexto bíblico, né? As horas são um símbolo, os números têm símbolos. A gente não está falando aqui de numerologia, até porque as trevas não inventaram nada, eles só deturpam, né, o que é a verdade de Deus. Nós estamos falando de simbologia, que é a linguagem do mundo espiritual, e nós vamos reivindicar esse símbolo, que é o símbolo de nós pertencemos ao Deus da luz. E estamos entrando num tempo de trevas para representar o Deus da luz, como remanescentes, como você falou, que o seu chamado, o seu grito da águia foi lá no remanescente, né? Você pode orar, Lilde, reivindicando esse princípio sobre as nossas vidas? Já começar a nossa live de oração com oração, nos consagrando neste tempo, declarando que nós somos luz e estamos entrando nas trevas, mas representando o Deus da luz. Você pode orar por nós nesse tempo? Senhor, nós queremos invocar mais uma vez a sua presença sobre nós. Amém. Queremos chamar a sua presença, Deus. Amém. Aqui onde eu estou, onde a Paula está, e em outras casas, Senhor Jesus, que abriram, Senhor Jesus, para esse tempo, Senhor Jesus, de adoração e de intercessão. Amém. Senhor, nós somos cobertos pelo teu sangue. O teu sangue, Senhor Jesus, nos purifica de todo pecado. O teu sangue, Senhor Jesus, nos dá acesso, Senhor Jesus, nas áreas, Senhor Jesus, nas regiões espirituais. Deus, como seus filhos, como filhos da luz, Deus, nós queremos, Senhor Jesus, reivindicar, ó Pai, da legalidade agora, Pai, porque nós entendemos, Senhor Jesus,
Nós estamos, Senhor, entrando no horário, Senhor Jesus, que é reivindicado pelas trevas. Mas nós, Deus, somos os seus filhos, Deus. Sobre Amém. nós está o seu nome, sobre nós está o seu sangue, sobre nós está a tua luz, Deus. Então, Deus, baseado nisso, nós entramos, Senhor Jesus, nesse horário. Nós entramos, Senhor Jesus, oh Deus, nós entramos, Senhor Jesus, rodeados pelos teus anjos, guardados, Senhor Jesus, pelos teus anjos. Deus, nós não estamos sozinhos. Nós entramos, Senhor Jesus, com o seu exército celestial. Deus, e nós tomamos posse, Senhor Jesus, desse tempo. Nós tomamos posse como teus filhos, Pai. Nós tomamos posse, porque o Senhor é o nosso Deus, e não há outro Deus como o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Está sentado, Senhor Jesus, sobre o alto e sublime trono. O Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Nós consagramos, Senhor Jesus, esse tempo. Nós consagramos, Senhor Jesus, todas as coisas. Amém. Todas as pessoas, tudo ao Senhor, tudo é seu, tudo pertence ao Senhor. Jesus. A tua glória, tudo, Deus, tudo é seu, a terra, Deus, a minha cidade, a cidade dos teus irmãos, os países, tudo pertence ao Senhor. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. 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 Do Deus da luz. Aleluia. Amém. Como é bom pertencermos ao Deus da luz, né, Lilde? Uhum. E a gente vai entrar no nosso princípio de fechar as brechas. Nós estamos refletindo sobre, né, os princípios que o pastor Simar nos ensina no Aprendendo a Orar de Verdade, que, na verdade, ele transformou o que Jesus nos ensina em uma forma mais simples de entendermos e aprendermos com Jesus, né? Na oração do Pai Nosso, dentro das nossas 24 horas de oração, que é esse momento da gente abrir os portais, né? O Salmo 24, abram seus portais, fala de nós como indivíduos, nós como igreja, abrindo os portais para Deus. E o princípio que a gente vai entrar agora é o princípio de fechar as brechas, ou seja, tem os portais e tem as brechas. Uhum. E muitas vezes a gente não compreende, né, de forma mais abrangente, mais profunda, como isso funciona. Mas eu queria ler com você, Lilde, o texto que é o nosso texto referência, né? Do Paulinho, também estou. O meu, ó, eu não quis pegar o meu desse, porque ele tá tão gasto que ele tá todo sem capa já. Então, o meu desse está emprestado, entende? Entendi. Então, a gente é dessa, gente, né? A gente é dessa. Mas o texto que a gente está trabalhando é Mateus 6, né? Mateus 6, 12, que diz assim: quando vocês forem orar, orem assim. Jesus nos ensinando, né? E aí o 12 fala, Jesus fala assim: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Por que fechar as brechas, né? Diante desse tema que Jesus traz para a gente. Porque ele está falando aqui de perdão, né? E a gente já, né, a Lânia já explicou de uma forma bem profunda a questão da legalidade, né, que nós damos a Deus ou às trevas. E quando nós damos legalidade para as trevas, isso não é uma porta, é uma brecha, uma ruptura. E nesse caso, Jesus está estabelecendo algo que a gente normalmente não para pensar, que é a questão do perdão.
perdoo as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores. Ou seja, Jesus está falando assim, tem um padrão que sou eu. Eu sou o padrão. Então, como eu faço... Assim você deve fazer também. Assim eu peço que o Senhor faça para mim. Então, isso buga nossa mente, né? Porque a gente não para pensar nessa questão de que primeiro é a nossa posição de perdoar, para que isso seja a legalidade que Deus precisa para nos perdoar. Né? Pastor Simar fala que as nossas brechas são as brechas, né? As nossas não, porque eu não abro brecha. Só que não. Quem dera, né? Aquele que diz que não tem pecado já tá cometendo pecado, né? Eu que aquele que andou aqui na terra que não abriu brecha foi Jesus, né? Exatamente. Ele só foi o portal, né? Só o portal. Oh, meu Deus. Exatamente. Mas aí, pastor Simar fala assim, as brechas são abertas de duas formas, pelos nossos pecados e pelos nossos relacionamentos conturbados, quebrados, mal resolvidos. Jesus diz que a nossa oração precisa se preocupar em fechar essas brechas de duas formas, confessando os pecados, os nossos pecados, e pedindo perdão a Deus, e perdoando os pecados dos nossos devedores, daqueles que pecam contra nós, resolvendo os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos afetam a nossa oração de um jeito que não conseguimos entender. E a forma como nós lidamos, como nós nos relacionamos com as pessoas, afetam a nossa oração. Isso é muito sério, né, Eliud? Sim, muito sim. Como que você acha que essa verdade impacta assim, a nossa vida como indivíduo, como igreja? Como que você acha que a gente entender isso pode impactar? Então, quando você conversou comigo sobre a questão, né, desse tempo, né, falar sobre as brechas, eu busquei de novo, vamos lá, me atualizar de novo nessa informação, porque uma das coisas que eu fico fica bem nítido na minha mente, é uma coisa que o pastor Simar fala, né, que ele costuma dizer, que é melhor perder a razão do que perder o irmão. Então, libera logo o perdão. Libera logo. Né? E uma das coisas que eu aprendi com o bálsamo, foi que eu achava que para liberar perdão para o meu irmão, eu tinha que sentir. Então, no momento que eu tivesse com o meu coração tranquilo, eu poderia liberar perdão. Mas, na verdade, o que se a gente for esperar sentir, né? A gente é muito sensitivo. Se a gente for esperar sentir esse momento, vai acabar a gente nunca fazendo isso. Então, resolve logo, libera o perdão e deixa o Senhor tratar, né, com as suas emoções, com as suas feridas. E uma das coisas que é importante também, com um dos textos, né, que diz não, as nossas orações não são respondidas. Exato. Nossas orações não foram respondidas. Tem um texto que eu acho que eu acho que é importante a gente até ler, né, que diz assim, que o apóstolo Pedro, né, escreveu sobre esse tema na primeira carta de Pedro 3,7, dizendo assim, igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, né? E como sendo herdeiras convosco da graça, para que não sejais impedidas as vossas orações. Quando a gente lê esse texto, a gente fica assim, deve ser um relacionamento de marido e mulher. Então, quando eles brigam, né? Se são evangélicos, são crentes, são do Senhor, são filhos, né, da graça, as orações deles não são respondidas, né? Mas isso não tá ligado só ao esposo, à esposa, ao marido, né? Tá ligado àqueles que são filhos da graça. Se eu tenho, por exemplo, eu, né,
sou filha da graça, porque Deus, né, é meu pai, e a Isabela é. E eu brigo com a Isabela, a aliança, ela tem uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com Deus, né? E aí, Deus tem autoridade para cumprir, né, o que ele direcionou da aliança. E aí eu tô brigada com ela, como? Como que ele vai intervir? Como que ele vai fazer? Então, libera logo, Isabela, me perdoa. E para que sejam abertos, né, os portais e sejam fechadas as brechas. Quando a gente faz isso, a gente dá uma legalidade para Satanás, né? Uma legalidade para ele vir. A legalidade abre brecha. E diante de tantas coisas, né? Uma coisa pode liberar perdão não é fácil, mas perder alguém, perder um relacionamento, eu acho que é muito mais complicado. E o mais complicado disso é você ir diante de Deus fazer a sua oração e por causa dessa legalidade, por causa desse portal, dessa brecha, você não conseguir ter acesso à reino de Deus. Essa é hipócrita. É verdade. É muito mais profundo, né? É algo tão simples, né? O perdão. Eu costumo dizer que o perdão ele já em si já estabelece o princípio. Uhum. Perdão é uma perda grande, um perdão. Eu decido perder, né? Mas é tão necessário eu decidir perder, porque se eu não decidir perder para o meu irmão, eu vou perder de qualquer jeito. E pior, eu vou perder para minha vida, para minha família, alastra, né? É uma perda que vai se alastrando. Ou seja, por causa de um indivíduo que eu não perdoo, eu perco muitas outras coisas. Eu perco o meu relacionamento com Deus, eu perco o meu relacionamento com a minha família, eu perco as bênçãos que Deus já liberou sobre a minha vida, ou seja, eu não acesso. Por quê? Porque eu não decidi perder, né? Dentro do nosso contexto de comunidade, né, de corpo de Jesus, né? Eu estava refletindo sobre essa questão. Teve um texto que bugou a minha cabeça uma certa vez. E eu só resolvi esse texto no quarto passo do programa de cura. Belinha está aqui com a gente. Em breve nós vamos abrir o programa de cura de adolescentes, né, Bebê? Em nome de Jesus. Eu só resolvi isso na minha cabeça no quarto passo do programa de cura. Eu estudei uma vez esse texto falando assim, que Hebreus, o escritor aos Hebreus, que eu acredito que foi Paulo, diz assim, que a raiz de amargura faz com que o indivíduo rejeite a graça. E aquilo bugou a minha cabeça. Tipo, como que uma pessoa consegue rejeitar a graça, né? O que causa uma amargura tão grande que a pessoa... que rejeitar a graça é rejeitar Jesus, é rejeitar a morte de Jesus, é rejeitar o sacrifício de Jesus, é rejeitar a salvação. Isso é rejeitar a graça. Verdade. E aí, lá no quarto passo, quando a gente é convidado a olhar para dentro de nós, né? O David explica em um dos exercícios que a verdade é que a falta de perdão é a raiz da amargura. Com a amargura dentro do nosso coração, nós rejeitamos a graça, ou seja, a gente impede Deus de continuar derramando do favor imerecido que Ele já liberou por nós. Não tem a ver com Deus, tem a ver comigo, né? E com relação à igreja, corpo de Jesus, o convite ao perdão é nada mais, nada menos do que a gente olhar para o outro com um olhar de misericórdia, né? Como a gente recebeu de Deus no Congresso de Cura do ano passado, né? Eu culpo, a vergonha e consequência. Será que eu estou exercendo esse olhar de misericórdia que Jesus
olhou para mim, porque nós não merecíamos, né? Nós não merecíamos ser salvos. Não tem nada que a gente faça que melhor que seja, que faça com que a gente mereça. Então, Jesus olhou para nós desde a fundação do mundo com um olhar de misericórdia e nos escolheu e falou: é você que eu quero. Eu quero você para mim. E a gente não ter, né, essa visão de que nós precisamos olhar o outro, mesmo que ele não mereça o perdão, porque perdão não tem a ver com o outro merecer, tem a ver com eu ser igual a Jesus, né? No livro diz que mesmo que você tenha razão, né? Mesmo que você tenha razão, perca a razão, libera o perdão, né? E não é só liberar, né? Também muitas vezes a gente precisa pedir perdão, né? Pedir o perdão, porque às vezes a gente fica, eu sou boazinha, eu perdoo, né? Perdoo todo mundo, né? Mas e na hora da gente, né? Assumir, admitir que nós erramos, que estamos errados, pedimos perdão também, né? Porque também é uma abertura de brecha, né? Não é só aqui, o outro, né? A gente fica muito assim, o outro é que tem que fazer, né? E ele vem a mim e eu libero perdão. Eu sou crente, eu sou filho de Deus. Mas a hora que você tem que pedir perdão porque você errou e admitir que você tá errado, e é complicado. Mas a gente precisa fazer. Porque ele fez e ele quer que nós façamos, né? E se somos filhos dele, nós precisamos ser parecidos com ele em todas as coisas, né? E você estava falando desculpa interromper você um pouco, mas quando você estava falando de alguém com uma amargura, né? Que é a raiz disso, é a falta de perdão. Eu não sei quantos já lidaram com pessoas assim. É tão difícil. As pessoas, elas são tão frias, tão fechadas. E elas são doentes fisicamente. O quanto que isso gera, né? Sintomas psicossomáticos, né? E tantas enfermidades com a pessoa que é cheia de amargura, que não libera perdão e que fica guardando aquelas questões antigas e perde a graça, ainda tem isso, perde a graça de Deus. Né? Hebreus fala que essa amargura faz com que a pessoa rejeite a graça. Ou seja, ela cria uma repulsa ao favor imerecido de Deus. É muito sério. Muito sério. Isabela. Pode falar, né, Linda. Enquanto vocês estavam falando... Isabela, filha da Eliude. Em breve, nós abriremos um programa de cura para adolescentes em Cachoeiro. Amém. Olhe por esse projeto. Amém. E intercessora, né, Eliude? Intercessora também. Enquanto vocês estavam falando, eu trazendo para aquilo que a gente está vivendo nesse tempo, onde a gente está vivendo esse tempo de quarentena, tem que ficar em casa, muitas pessoas com suas famílias, né? Pessoas que nem todos estão podendo trabalhar, então muitas pessoas estão ficando todo mundo junto em casa. E isso se torna muito mais importante agora, porque muitas pessoas estão tendo muita dificuldade de viver esse tempo de quarentena em casa. Porque às vezes tem alguma situação, algum problema com algum familiar, né, que não foi resolvido, e isso então gerou uma brecha, abriu uma brecha para que Satanás entre e tenha acesso naquele lugar, e essas pessoas tudo junto naquela casa não estão conseguindo desfrutar de um tempo de paz, não estão conseguindo desfrutar de ter tempo com Deus, porque por conta de uma brecha que foi aberta, né, às vezes entre uma pessoa e outra, né, afeta toda a casa, o ambiente fica pesado, e aí junta esse monte de coisa que já tem ao nosso redor, as informações, por conta do vírus, acaba piorando a situação e acaba ficando uma questão para resolver somente uma questão de postura e decisão da pessoa não, eu decido liberar perdão, se resolver e fechar no mundo espiritual a brecha para que consigam passar por esse tempo de quarentena que a gente está ficando em casa. E apesar disso ser difícil, eu vejo também, como a gente estava falando da questão do princípio de gratidão, um motivo para a gente agradecer o Senhor.
Porque nesse tempo de quarentena, a gente está tendo oportunidade, principalmente essas famílias que têm essas dificuldades, algumas questões que precisam ser resolvidas, a oportunidade de se resolver, de consertar aquilo que foi quebrado, aquela aliança que não tem mais essa conexão, de se consertar, porque ainda temos tempo, né? Então, o Senhor ele tem cuidado de nós. Eu vejo até, além disso, um motivo de gratidão para agradecer ao Senhor, porque nós estamos tendo esse tempo para consertar e fechar essas brechas. É verdade. Deus está nos oportunizando a alinhar, né? Fazer um alinhamento nos nossos relacionamentos. Porque, primeiro, porque a pandemia veio com o alarde de todo mundo vai morrer. Tá. Todo mundo vai morrer. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Se conserta. Está voltando, tá ótimo. Tá bom. Tá tudo certo. Mas o meu parente, né? O meu amado, a pessoa que vive comigo, que convive comigo, que eu não estou conseguindo liberar perdão, morrer agora. Vai morrer e vai deixar um buraco enorme, uma culpa gigantesca dentro de mim. Então, a gente está tendo tempo de refletir. Uau, se eu perder essa pessoa, será que vale a pena eu continuar com essa amargura dentro do meu coração? Bloqueando o agir de Deus, bloqueando as bênçãos de Deus para a minha vida, e ainda ter o risco de perder a pessoa que eu amo e nunca mais vê-la aqui nessa dispensação, né? Será que vale a pena, né? Então, é sim um motivo de gratidão para a gente alinhar isso, porque não vale a pena, gente. Não vale a pena. Tem uma ilustração que é muito real. Falta de perdão, beber o veneno, pedindo para que o outro morra, achando para que o outro morra. A pessoa bebe o veneno, não, eu vou beber esse veneno porque fulano vai ver quando eu morrer. Não, eu não vou perdoar fulano porque vai afetar o ministério dela na igreja. A gente fala de igreja. Porque as pessoas precisam ver como fulano é ruim. Não vale a pena tomar esse veneno. Eu queria fazer um tempo de oração com vocês, meninas. Pedindo perdão a Deus pela falta de perdão. Eu gosto muito, quando eu ministro oração no Encontro com Deus, eu gosto muito da oração de Neemias. Neemias, ele se posicionou diante de Deus. Neemias não era da tribo de Levi. Neemias não era um levita, não era um sacerdote. Neemias, ele foi chamado por Deus para reerguer os muros de Israel, de Jerusalém. E ele se posicionou diante de Deus pedindo perdão pela nação, pelo povo dele. Então, eu queria tomar essa postura de Neemias com vocês, orando, pedindo perdão a Deus como povo de Deus que não libera perdão, clamando por esse liberar de Deus, por esse libertar espiritual de Deus, para o povo dele, para que o Espírito Santo mova o coração do povo de Deus e libere, né? Verdade, porque é só o Espírito Santo que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? E o Espírito pode atingir o povo de Deus para que o povo de Deus se posicione em perdão e decida fazer esse alinhamento. Vamos orar pedindo perdão? Eli, você pode orar, depois Isabela ora e depois eu oro? Pode ser assim? Pode. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos, ó Pai, na Tua presença, Senhor Jesus. Amém. Representando, Senhor Jesus, os Seus filhos novamente. Amém. Mas, Deus, nós queremos, ó Pai, nos arrepender, Senhor Jesus, dos nossos pecados. E
fechar, Senhor Jesus, a brecha, Senhor Jesus, da falta de perdão, Pai. Deus, principalmente no meio do teu povo, Senhor Jesus. Principalmente nos teus filhos, Pai, chamados, ó Pai, pelo seu nome. Amém. Deus, filhos da sua graça, Senhor Jesus. Ó Pai, nós, Senhor Jesus, temos vivido, Senhor Jesus, tempos, ó Pai. E eu não falo somente desse tempo, ó Pai, onde nós temos, ó Pai, nos enchido, Senhor Jesus, de tanta razão, de tanta sabedoria, de tantas coisas, Senhor Jesus, e nós temos perdido a essência, Senhor Jesus, perdido, Senhor Jesus, o que realmente, Senhor Jesus, o Senhor tem colocado para que nós possamos fazer. Deus, como igreja, eu peço perdão, Senhor. Eu peço perdão pela amargura, Senhor Jesus, pela falta de perdão, Senhor Jesus, por abrir a legalidade, abrir essa brecha, Senhor Jesus, na tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que o Espírito Santo de Deus possa invadir, Senhor Jesus, corações nessa noite, possam invadir, Senhor Jesus, pessoas, ó Pai, nessa noite, com a tua graça, Deus, e liberar uma unção de quebrantamento, sim, Deus, uma unção de quebrantamento, de reconhecer, Senhor Jesus, de reconhecer, ó Pai, os seus erros, de reconhecermos os nossos erros, e buscarmos, Senhor Jesus, voltar, Senhor Jesus, para aquilo que o Senhor quer de nós nesse tempo, ó Pai. Para aquilo que o Senhor quer de nós como seus filhos, Pai. Que uma unção de misericórdia caia sobre nós, Pai. Uma unção, Senhor Jesus, que quebre, Senhor Jesus, todo o poder do inferno, todo o poder de Satanás, que não nos dá, Senhor Jesus, condições de enxergar aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor tem mostrado para nós, que o Senhor tem aberto, ó Pai, no mundo espiritual, Senhor. Amém. Nós oramos ao Senhor nessa noite, pedimos ao Senhor, venha, Senhor Jesus, e faça o seu sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Senhor, nós nos colocamos, Deus, em tua presença, Senhor, e damos graças ao Senhor, Deus, sim, porque Deus. O Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós nesse tempo, Deus, e tem sido possível perceber isso, Deus. Senhor, nós temos tido oportunidade, Senhor, de tantas coisas, Deus, tantas lives, ó Deus, tantos ministérios, ó Deus, se disponibilizando, ó Deus, a levar a palavra do Senhor, ó Deus, em tantos lugares, Deus. Senhor, pessoas, ó Deus, que estavam afastadas, Deus, têm tido oportunidade de voltar a ouvir do Senhor, Deus. Amém. E, Senhor, nós não queremos perder a oportunidade, ó Deus, de nos consertar perante o Senhor, de nos consertar com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso serviço. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, fechar essas brechas, Deus, que foram abertas, Deus, motivadas por tantas emoções negativas e que trouxeram, Deus, que deram a Satanás a oportunidade de se aproveitar delas. Senhor, nós, em nome de Jesus, nós reivindicamos, ó Deus, o poder que há no teu sangue, Jesus, que foi derramado em favor de nós, para que nós pudéssemos ter vida. Nós pedimos para que esse sangue, Senhor, em nome de Jesus, cubra, Senhor Deus, todas as brechas que foram abertas, Deus, por conta de contendas, de dificuldades de relacionamento, ó Deus, nas igrejas, ó Deus, pessoas, ó Deus, que eram membros de igrejas, ó Deus, que saíram de igrejas, ó Deus, magoadas, ó Deus, com pastores, com a liderança, Senhor, familiares, ó Deus, famílias, ó Deus, que estão divididas, Senhor, nós oramos, ó Deus, para um tempo de arrependimento, um tempo de conserto, ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, para que quando tudo isso passar, Senhor, nós possamos desfrutar, ó Deus, da alegria, ó Deus, de estarmos em união com o Senhor, em família, com as nossas amizades, na nossa igreja, de um tempo, Senhor, de um avivamento, Senhor. Nós oramos por isso. Ó Deus, fecha, Senhor, com o teu sangue essas brechas, ó Deus, pelo poder do teu nome, Jesus. Sim, é o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós nos quebrantamos, Pai, diante do Senhor. Sim, Pai. Quebrantamos, sim, Senhor, porque o Senhor nos levantou neste tempo para sermos os reparadores de brecha. Sim, Jesus. Mas nós declaramos a nossa total dependência do Senhor, Pai.
Nós aceitamos o nosso chamado de sermos os reparadores de brechas, Senhor. Sim. Mas nós declaramos, Senhor, que o Senhor é o nosso general, é o Senhor que vai à frente da nossa batalha, Senhor. Sim, meu Deus. Por mais que sejamos os reparadores de brechas, Senhor, nós não damos conta de fazer isso sozinhos, Pai. Se o Senhor não puder, Senhor, se o Senhor não enviar as tuas miríades de anjos guerreiros, Pai. É verdade, Deus. Guerrear nas regiões celestiais a favor dos teus planos sobre as nossas vidas, a gente não dá conta, Senhor. Mas sim, nós aceitamos esse desafio, assim como Neemias, Senhor, aceitou reconstruir os muros. Nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, reerguendo os muros, Senhor. Meu Pai. Do teu povo, Pai. Sim, meu Jesus. Estamos pedindo perdão, Senhor, pelo nosso pecado, por essa amargura, esse jogo de interesse demoníaco, Senhor, que nós permitimos estar no nosso coração. Esse jogo de interesse demoníaco que nos faz, Senhor, nos achar melhor do que o outro. Meu Deus. Essa seta das trevas que nos faz beber o veneno, achando que o outro vai morrer pela falta de perdão. Senhor, em nome de Jesus, nós nos posicionamos, Pai. Sim, Senhor. Nós nos posicionamos, Senhor, como guerreiros do Senhor, como o teu povo, Senhor, para pedir perdão, Senhor. Perdão, Senhor, pelo teu povo que tem se deixado levar pela amargura, Senhor, pela ira contra os governantes, Pai, pela ira contra tudo e todos, Senhor, até contra o Senhor. O teu povo tem se irado, Senhor. Pela necessidade de controle, Pai. O teu povo tem se irado porque as coisas saíram do controle que eles achavam que estavam nas mãos deles, Senhor, mas nunca esteve. O teu povo tem ficado irado, Senhor. Tem liberado amarguras no seu coração, Pai, mas nós nos arrependemos disso, Senhor. Nos arrependemos dessa amargura. Nos arrependemos da necessidade de controle, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós nos posicionamos como famílias cristãs, Senhor. Famílias cristãs que não conseguem se perdoar. Nós nos posicionamos nos arrependendo, Senhor. Pais contra filhos, filhos contra pais, mães contra filhos, esposos contra esposas, esposos contra esposos. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Sim, meu nós Jesus. Nos arrependemos, Pai, nós nos arrependemos, sim, Senhor. Nós nos arrependemos como igreja do Senhor, porque esse não é o caráter de Jesus. Essa não é a postura de Jesus. Nós nos arrependemos, Pai, por tanta amargura, por tanto rancor. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós nos posicionamos, Pai, e pedimos, Senhor, só o teu sangue pode reconstruir os muros, Senhor. Sim, meu Deus. Só o teu sangue, Jesus, pode reconstruir relacionamentos. Sim, Jesus. Doce Espírito Santo, só o Senhor pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, convence o teu povo. Convence o teu povo a perdoar, a decidir abrir mão do que sabe, a decidir abrir mão do que acha que é certo. Isso é verdade, Pai. Em favor do perdão, em favor de ser igual a Jesus. Sim, Jesus. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Consolador, doce Consolador, doce Conselheiro, nós precisamos de Ti. Sim, Jesus. Nós oramos, Senhor, pela Tua família, pela família de Jesus em todo o mundo, em cada casa, Senhor, que está sendo ponto neste momento, Senhor, de oração em todos os lugares, até os confins da terra, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que a tua unção, a unção de perdão, Senhor, flua
Flua em cada casa conectada conosco agora, Senhor. E que a partir dessas casas, Pai, conectadas conosco agora, em oração, em arrependimento, em quebrantamento, em liberação de perdão, Senhor, a partir desses portais. Sim, o Senhor tenha legalidade para que o teu Espírito Santo possa mover o sobrenatural do Senhor, Pai. Sim, Deus. Em todos os lugares, até os confins da terra, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, mova o teu sobrenatural, Jesus. Espírito Santo, mova o teu perdão, o teu caráter. Imprime em nós, Jesus, o teu caráter perdoador. Imprime em nós o teu olhar de misericórdia, Pai, em nome de Jesus. De Jesus, Deus. Nós precisamos do teu olhar de misericórdia. Meu Deus. Que cada casa conectada conosco agora, Senhor, receba a unção dobrada, porção dobrada, um olhar de misericórdia. No coração quebrantado e contrito, Senhor, perdoador, como é do Senhor. Sim, meu Deus. Nós sim somos teus filhos, Senhor, e como os teus filhos nós nos posicionamos porque queremos parecer com o papai. Sim, meu Pai. Nós nos posicionamos porque queremos ser como o Senhor, perdoador, misericordioso, compassivo. Oh Deus, imprime em nós o teu caráter em nome de Jesus. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 A gente ainda tem tempinhos aqui para orar mais um pouquinho. Mas eu queria te dar, Lilde, vou abrir para os comentários aqui. Se Deus trouxe alguma canção, alguma adoração, porque eu sei, você sabe que eu amo a sua unção de adoradora. E como remanescente do Senhor, você é aquela que se posiciona como abridora de portais através da adoração, que a gente sabe que a adoração ela é uma oração sem endereço, né? Então, quando Deus te chamou como remanescente dele, foi justamente para ser essa adoradora que se posiciona e dá legalidade para Deus sem endereço. Se Deus trouxe alguma canção, alguma adoração para gente nesse tempo. Então, trouxe sim. Eu tava pensando lá em casa uma adoração que falasse sobre aliança, né? Sobre o meu irmão. E aí eu já tinha decidido, não é essa que eu vou cantar, não, né? E aí a Marta, né, que cantou na última, agora no finalzinho, né? Mas eu já tinha decidido que seria, na verdade, quando eu cheguei aqui na casa da Isabela, no portão ali da casa, o Senhor já foi ministrando uma canção. E eu sei que o pastor Simar gosta muito dessa canção. E na hora que a gente deu início à live, né, falando sobre da legalidade, né, como os filhos da luz, o Senhor ministra essa canção com a final, Senhor. Então eu queria cantar. Eu falei assim, hoje à tarde eu fiz uma live e foi difícil para cantar, porque a gente adora, né? Na igreja a gente parece que exercita mais a voz, mas é para o Senhor e nós vamos louvar Ele. Ao único. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele
ministramos louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Aleluia! Deus é exaltado. Aleluia! A nossa adoração é uma oração sem endereço. Ô, Senhor. Amém, Deus. Receba a nossa adoração. Terra, Senhor, através da nossa adoração. Lídia, dá tempo da gente cantar mais uma. Ai, meu Deus. Perdi balinho, então. Ai, Isabela. Não? Tá tentando. Oi? Ah, tá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. toda terra e céu. Aleluia! Amo, amo. Ai, meu Deus. Grande. Paulinho, E ele é muito eu queria só completar uma parte, que tem uma parte no livro do pastor Isimar, que ela fala também sobre, nesse livro também, né, orando para fechar as brechas, né, fala um pouco sobre isso. E aí tem uma partezinha no livro que fala bem assim, quer ver? Eu trabalho para a luz, então perdoar sempre será a minha primeira opção. Não é a última, é a primeira opção. Então, se a pessoa joga no mesmo time da luz, Satanás tem vantagem contra ele, vai ter vantagem contra mim também. Então, se a pessoa joga com você, perdoa logo. Então, fala igual o Ed. Hashtag hoje é perdoar. Perdoa logo. Ele faz assim, né? Hashtag perdoa logo. Perdoa logo. E fecha logo essa brecha para que os céus, né, possam dar legalidade à nossa oração ao Senhor. E tem um versículo que eu queria deixar, eu sei que falta pouquinho tempo, mas eu sou apaixonada por esse versículo. Eu anotei aqui. Ele se encontra em João 17,
o 20 e o 23. É a oração de Jesus. Ele diz assim: minha oração não é apenas por eles, mas eu rogo também por aqueles que creram em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti, né? Que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles é a glória que me deste, para que eles sejam um como, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Eu queria deixar esse versículo, né, do Senhor Jesus orando para que sejamos um, assim como Ele é um, com o Pai, né? E não tem como ser um sem perdoar, né, Lilde? E não tem como ser um sem perdoar. Hashtag perdoa logo. Perdoa logo. Lilde, Bebela, muito grata a Deus pela vida de vocês, por vocês terem doado, né, semeado o tempo de vocês nesse tempo em adoração, em oração. Muito grata por vocês fazerem parte disso conosco. Eu quero, a gente ainda tem 4 minutos, eu quero orar pelo nosso congresso, mas eu quero antes orar por vocês, abençoando a vida de vocês. Então, vou copiar o meu irmão Xande. Você que está aí, estenda sua mãozinha assim de abençoador para a tela do seu computador, do seu tablet, do seu celular. Vamos abençoar a vida da Elilde, da Isabela, a casa delas, né? Que a Isabela abriu a casa dela, né? Para a gente fazer esse projeto acontecer. Elilde saiu da casa dela para ir na casa da Isabela para fazer isso acontecer. Mas somos muito gratos. E eu quero orar por vocês, abençoando a vida de vocês. Amém? Paula, ora sim. E principalmente por mim, pela Isabela, mas principalmente Isabela, que ela está na linha de frente, que ela é da enfermagem, né? Que cobertura sobre ela. Ela é remanescente lá no hospital, né? Eu creio que o Senhor chamou Bebela não só para cuidar, né, como enfermeira, mas como portal de Deus naquele lugar. Eu acredito, sim. Então, eu vou orar por vocês, tá bom? Gente, estenda a mão, faz assim, mãozinha de pidão, vocês duas, ó. Grande. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja abençoamos a vida da Elilde e da Isabela, Senhor. Abençoamos a casa das tuas filhas. Abençoamos, Senhor, com saúde, prosperidade, comunicação saudável. Em nome de Jesus, nós oramos para que tudo que as suas filhas colocarem as mãos seja bem sucedido. Nós oramos, Senhor, para que essa semeadura que elas fizeram na nossa vida hoje, Senhor, nessa live, elas colham de forma sobrenatural a boa semente, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, como igreja, unido com os meus irmãos, para que o Senhor as cubra, as proteja de todo o mal, principalmente, Senhor, a Isabela, que está ali na linha de frente, cuidando de outro, Senhor, como enfermeira. Eu oro para que a proteção do Senhor sobre a vida dela seja redobrada, mas também, Senhor, sobre a casa dela, sobre a vida da Elilde, da casa dela, do Felipe, Senhor, dos filhos, Senhor, da Elilde, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que as tuas bênçãos sejam sobre a vida das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso congresso... 40 segundos. Nosso congresso... Eu vou ter que orar na próxima live, porque agora tá acabando aqui, ó. Obrigada. Saudade! Ó, nós estamos com 70 pessoas online. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Muita gratidão por vocês estarem conosco aí nesse tempo de oração, de intercessão. Deus abençoe muito vocês e não sai, volta. Nós vamos encerrar a live, mas vamos voltar com outra guerreira de oração também, para a gente continuar orando. Vamos ficar juntinhos aí. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Um beijo. Beijo.